Aleluia. Pegue a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, mas deixe ela no modo avião para não te atrapalhar. Em Mateus 25, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 25. Amém. Temos profetas e profetisas aqui nessa noite. Aleluia. Aqueles que estão conectados e ligados no Espírito. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Versículo 1 diz assim: portanto o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem as suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, queridos, num momento inesperado, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as vossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Não se relacionou nunca com ele, vai querer se relacionar agora? É ou não é? Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Espírito da verdade, está aqui a tua palavra e nós nos submetemos a ela. A tua palavra é a verdade inerrante e infalível. A tua palavra, ela é aquela que não vai passar. E nós queremos estar sendo guiados por ela. Fala conosco, ministra-nos segundo o Espírito da profecia, que é Cristo Jesus. Ilumina os olhos do nosso coração. Somos teus filhos e queremos mais de ti nas nossas vidas e no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, você pode dizer amém. Aleluia. Irmãos, eu estou assim muito contente, muito feliz. Por quê? Queridos, a gente pastoreia uma igreja apaixonada por Jesus. Eu estou recebendo testemunho, queridos, de gente que está entregando jejum de 50 dias. Eu estou ficando para trás, irmãos. Obra do Espírito Santo, porque vocês veem os pastores chegando aqui, querido? Não, você tem que fazer. A gente faz isso com vocês? Não, você tem que fazer. Não, querido. Não é por força nem por violência, mas é pelo sopro do Espírito Santo. Eu tenho recebido corações, queridos, que estão se entregando, vindo e falando dos seus pecados. Um espírito de arrependimento. Isso, querido, está apontando para algo. Quem é que preparou a vinda
de Jesus Cristo de Nazaré, João Batista. E qual era a mensagem dele? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E um espírito de arrependimento, querido, tem bradado no interior, tem bradado nos corações das vidas e das pessoas. Então a gente vai vendo um atuar, um agir, um mover do Espírito Santo. E escute, uma palavra que o Espírito Santo tem colocado no meu espírito é que é um tempo aonde nós precisamos de nos sujeitar a Deus como nunca antes. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Escute, é um tempo aonde, querido, assim como o Pai fez com Jesus, para tirar o melhor óleo, e levou ele para o Getsêmani, Deus tem permitido na igreja brasileira, queridos, nós sermos levados para o Getsêmani. Para quê? Para sermos um tanto quanto, muitas vezes, pelo mundo espiritual, esmagados como Jesus. Entretanto, para sair o melhor óleo. Mas escute, o que Deus tem ministrado no meu espírito é que aqueles que permanecerem, e escute bem, Deus vai trazer uma voz para a igreja brasileira como nunca antes, querido. E está chegando o momento, está chegando o tempo, querido. Está chegando o tempo e o momento da voz, querido, aonde o Senhor, Ele está vindo com a sua luz, com um resplandecer. Agora, infelizmente, isso eu tenho que dizer. É o que eu sempre digo, Deus ofende a mente para revelar o coração. E tem muitos, queridos, que não estão entendendo o tempo e estão ficando pela beira do caminho. Não estão suportando o tempo de sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Todas as vezes que começa a acontecer situações, querido, que os nossos olhos estão observando, eu lembro daquela palavra de Jesus que diz: vocês conseguem discernir o tempo, quando vai chover, quando não vai, e vocês não conseguem discernir o tempo da vinda do Filho do Homem. E quando você observa, querido, tudo que está acontecendo, e você se volta para a palavra e vai nos sermões proféticos e escatológicos de Jesus, e você busca Deus, o Espírito Santo começa a falar com você. Mateus 25, querido, é uma finalização de um sermão profético, de uma resposta da onde Jesus, ele está trazendo para os seus discípulos, que inicia em Mateus capítulo de número 24. Então ele vem com uma parábola das 10 virgens. Depois ele vem com uma parábola dos talentos. E depois ele vem com uma parábola do juízo final. Porque encerra. Há um posicionamento daqueles que querem a volta de Jesus, daqueles que conseguem suportar o processo e não negam a sua fé, e daqueles que vivem, aquele que perseverar até o fim, não é até a metade do caminho, é os que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Aleluia! Não adianta começar bem, igreja, é necessário terminar bem. A perseverança é a marca do cristão, porque Jesus, ele foi até o final, queridos. Ele bradou: está consumado, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Fica tranquilo, querido, que nós somos a medida da justiça de Deus.
Já foi falado aqui como uma voz profética, Ele não perde o controle, querido. Ele traz à luz o que precisa de trazer, Ele abate quem precisa de abater, Ele levanta quem precisa levantar. Agindo Deus, quem impedirá? E eu vou dizer para vocês, querido, a medida de justiça está subindo, Deus está sondando os corações, e a voz de Deus está vindo com força, irmãos. Aleluia! Aleluia! Todas as vezes, querido, que Deus esconde os seus profetas, tem o tempo de esconder, mas tem um tempo de sair também. Tem o tempo de vir para fora, irmãos. E Deus, Ele é especialista em confundir a razão lógica humana. Aprove a Deus revelar os segredos do seu reino para quem? Para os sábios? Não, para os pequeninos. Para os humildes de coração, queridos. Essa parábola, ela fala daqueles que fazem parte do reino. É como Jesus inicia. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. É para aqueles que fazem parte do reino de Deus. Ou nós vamos estar prontos, ou nós seremos distraídos com o canto da sereia. Guarda o que tens, igreja. Conserva a coroa. Guarda o que tens. Combate o bom combate. Guarda a fé, querido. Porque nós somos chamados a encerrar a nossa carreira. Aleluia. Louvado seja Deus. Como eu creio no meu espírito, irmãos. Num sopro de ressurreição para esse tempo e para esses dias. Enxergando no espírito, querido, vidas que estão se dobrando, vidas que estão, querido, desejosas por Deus. Escute, preste atenção no que eu vou dizer. Alguns é necessário voltar para as práticas do primeiro amor. É necessário voltar a amar a presença de Deus acima de tudo, queridos. Voltar a amar o secreto acima de tudo. Voltar a tirar todas as ações que podem ser álibis, que possa ser vaidades, que possa ser motivos de tropeços. E como uma pomba, olhar exclusivamente para o Rei da Glória, para o Senhor dos Exércitos, para o nosso Senhor. Igreja, o posicionamento é um só. Vamos começar com as 10 virgens. E eu vou dizer para vocês, o posicionamento daqueles, querido, que vão perseverar até o final, está embasado em Mateus 25. É aqui que começa, com as 10 virgens. Depois, irmãos, você vai para os talentos. A gente vai trazer essa ministração. Escute, não enterra o seu talento não, hein? É perigoso, querido. Não enterra o seu talento. E por fim, é um amor não só de palavras, mas é um amor verdadeiro. Depois você leia Mateus 25. Quando Jesus diz, mas quando foi que perguntaram para ele que nós fizemos isso para o Senhor? Quando é que nós fomos te visitar? É quando vocês fizeram para os pequeninos. É quando você foi me visitar ali quando eu estava preso. Você fizeste isso para mim. E como é que você está? Pronto? Ou você está distraído? Sendo guiado pelo Espírito Santo? Ou presos nas suas atividades?
e somente nas suas atividades. Eu preciso de falar isso, nem todo mundo que está na igreja, querido, está pronto. Aleluia. Nem todo mundo que está na igreja está pronto. E nem todo mundo que carrega a lâmpada carrega azeite, queridos. É o que o texto bíblico diz. Então eu preciso de fazer essa pergunta: se Jesus voltar hoje para você, não, mas vai demorar, pastor. Você sabe se você vai viver, vai morrer? E se ele voltar hoje para você, você está pronto mesmo? Seu coração está pronto para se encontrar, querido, com a eternidade, com o Pai da eternidade? Está alinhado mesmo para vê-lo face a face e contemplar o rosto dele, querido? Então, em primeiro lugar, igreja, é necessário uma conscientização de vigilância. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras vai dizer: o noivo demorou, e todas ficaram com sono e adormeceram. Ele chega sempre no tempo exato, mas como o Humberto já deu a deixa, eu acredito que tem certas palavras que é pela bondade de Deus nas nossas vidas, porque Ele não se atrasa e Ele não se adianta. Ele é, querido, Ele é. Mas como Ele lembra-se de que nós somos pó, e sabe que o nosso coração é tendencioso, as Sagradas Escrituras diz que ele, o noivo, demorou, e todas ficaram com sono. E aqui eu já disse, muitos começam muito bem, mas o detalhe é que ele diz: eu sou o caminho. Ele é um caminho, é uma caminhada, não é uma maratona. Aleluia. Perdão, querido, não é um sprint de 100 metros, é uma maratona que você tem que prosseguir com ele. E permanecer e continuar, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então é maravilhoso nós pensarmos quanto nós já fizemos por Ele, é ou não é? Mas você notou a minha frase, quanto nós já fizemos por Ele? Agora, quando nós nos deparamos o quanto Ele fez, Ele faz e Ele sempre fará por nós. Irmãos, fica assim, ó. O que é que nós fizemos para o nosso Senhor, queridos? Porque o nosso foco é Ele. A nossa diretiva é Ele. Igreja, os pés estão na terra, amém? Mas por favor, o coração e os olhos têm que estar na eternidade. Os pés estão na terra, mas o coração tem que estar pulsando, os olhos têm que estar na eternidade. Irmãos, muitos naquele dia, o próprio Jesus disse: quem vocês acham que vai estar, não vai estar. Quem vocês acham que não estará, vai estar. Os últimos serão os primeiros. Às vezes a gente vê movimentos, queridos, e mais movimentos, e mais movimentos, e mais movimentos, que parece assim, que brilha tanto. Mas escute, nem tudo que brilha, querido, é ouro. Por isso, guarda o que tens. Guarda o que tens.
Você sabe que o azeite representa a presença, sim ou não? E a lamparina, querido, representa a nossa vida cristã. Mais da presença de Deus. Mais da presença de Deus. Sabe, irmãos, eu me recuso. Ontem, é tão interessante que Deus faz conosco, em algumas situações. Eu saí da aula do Uma Hora que Serve. Aí o pessoal estava promovendo uma carninha assada lá no futebol de segunda-feira. Eu falei, olha, eu vou sair, vou chegar atrasado, mas vou chegar aí. Quando eu chego lá, aí encontrei um amigo que é o Quedão, de muito tempo atrás, e um pastor, querido. Cabelo grisalho, branquinho. E eu vi que ele colou em mim ali. Aí ele me chamou. E nós começamos a conversar. E ali eu fui ouvindo o coração daquele homem. E chegou o momento que ele disse assim: Pastor Rafael, hoje nós estamos tendo uma crise de pastores vocacionados, chamados, homens que o inferno teme, homens como o apóstolo Paulo, que era conhecido no céu, temido do inferno e respeitado na terra. Homens que não se dobravam a Baal e a sistema nenhum, e nem a clamor de aceitação de seres humanos. Homens que se moviam pelo poder do Evangelho e pelo sopro do Espírito Santo. Eu estou falando de pastores vocacionados, pastor Rafael. Eu não estou falando de pastores que utilizam PNL, estruturação cognitiva, mental, para alcançar somente o emocional, mas homens que realmente entendem e foram chamados para governar pela palavra do Senhor, que ministram o espírito das pessoas. E ele disse: se fôssemos uma nação espiritual, não teríamos tantos desviados na nossa nação brasileira. E se fosse o toque do Espírito no Espírito. Aleluia. Eu ouvindo, querido, aquele Senhor, aquilo estremecia o meu interior. Aquilo veio como um impacto, por quê? Porque eu vi naquele homem presença de Deus, querido. Um homem cheio do azeite de Deus. E do que adianta nós termos uma lâmpada se não tem azeite? Se não tem azeite, queridos, se não tem presença do Espírito Santo, se não tem comunhão com o Espírito Santo, do que adianta? É necessário na nossa vida cristã adquirirmos azeite, queridos, estarmos prontos, cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque não vai dar tempo, querido, para eu chegar e dizer assim: pastora Joana, me dá um pouco do seu azeite. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo, irmãos. Não vai dar tempo, queridos. Humberto, me dá um pouco do seu azeite, cara, eu estou sem azeite. Não dá para terceirizar, queridos. Vida cristã, relacionamento com o Espírito Santo, não dá para terceirizar. Não dá, querido, para nós cairmos no conto de fada,
de esperar do pastor Rafael, querido, ficar te enchendo. Não, irmãos. O véu foi rasgado. Não vamos costurar novamente o véu. Vamos entrar, querido, no Santo dos Santos, pelos méritos de Jesus Cristo de Nazaré, e nos enchermos de óleo. E quando viermos das nossas casas para cá, nós vamos queimar. Nós vamos estar cheios da presença. Como hoje, louvando, adorando, bendizendo, sem ser espectadores. Ah, olha o jeito que o irmãozinho adora. Nossa, olha o jeito que o outro levanta a mão. Olha, pelo amor de Deus, igreja. Isso é uma atitude de uma igreja imprudente e inconsequente. Todas eram virgens. Todas. Mas 5 eram prudentes. E 5 eram inconsequentes. Eram imprudentes. Escute, não é tempo de comparação, igreja. É tempo de comunhão com o Espírito Santo. Ei, de comunhão com o Espírito Santo, queridos. É prioridade a nossa vida espiritual, queridos. Se a nossa vida espiritual não está legal, querido, a vida almática, a vida física pode parecer que está legal, mas não está legal, irmãos. Não vai estar legal. Escute, Mateus capítulo de número 6. O próprio Jesus, ele afirma claramente, dizendo: olha, se vocês fazem orações somente para ser vistos, se vocês jejuam somente para serem vistos, se vocês oram somente para serem vistos, vocês já receberam o galardão de vocês. Aí ele vai ensinando: então entra no teu quarto, fecha a porta, busca o teu pai em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Se não existisse ninguém aqui, irmãos, ninguém aqui, ninguém. Só ficasse você nessa terra, a presença de Deus bastaria para você. Vamos partir desse pressuposto, do início de tudo, Adão e a presença de Deus. Humanidade. Adão significa humanidade. Aleluia. É o início de tudo. Então, para que tanta crise existencial, queridos? Por conta dos outros. A presença de Deus tem que bastar, igreja. Tem que completar, a igreja. Sim. A presença de Deus tem que preencher, queridos, os nossos corações, para nós transbordarmos do azeite, para nós transbordarmos do amor, para nós transbordarmos daquilo que vem do alto céus para nossas vidas, para o próximo, para a nossa casa, para os nossos familiares. Então a nossa vida espiritual, ela tem que ser prioridade. Aleluia, igreja. Escute, elas todas sabiam que o azeite não se compra de última hora. Eu estou te conscientizando hoje mais uma vez. Azeite não se compra de última hora. Aleluia. Não vai ter como você chegar lá, na frente de Jesus e falar assim: Jesus, eu não ouvi disso. Jesus, eu não sabia. Vai passar o telão assim: oh, filho, vem cá. Comedorzinho de arroz e feijão lá, que ninguém dava nada para ele,
Mas assim como João Batista, eu dei uma voz para ele, para abençoar seu coração aqui, ó. Lembra? Lembra daquele dia? Ele conscientizou você, o que meu espírito queria transmitir para o seu espírito, de que azeite não se compra de última hora. Azeite é cultivado, aleluia, em secreto, na oração, na intimidade, na renúncia, na vida no altar. É ali que é cultivado o azeite. Nós podemos hoje eu estava falando para minha esposa, deixa eu fazer uma pergunta para você, como é que você acorda? Já parou para pensar nisso? Quando você tem uma noite de sono reparadora, como é que você acorda? Estava conversando com a minha esposa a respeito disso. Se você já acorda dessa seguinte forma, desesperado, já pensando no que você vai fazer, na doideira, no ataque cardíaco, escute, por favor, ouça o que seu pastor vai te falar hoje. Não é essa educação que o nosso Pai Celestial nos dá, irmãos. Não é. Mateus 6 diz que quem corre atrás dessas coisas são os pagãos, não são os filhos. Sabe como é que nós temos que acordar, irmãos? A primeira coisa no nosso coração que honra, Senhor, é eu me levantar e acordar para ter mais um dia na tua presença. Se te mandarem embora hoje do seu serviço, cara, você vai ser mais um, passou. Mas para ele não. E você coloca a sua confiança no seu trabalho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será dormir tarde, acordar cedo, comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados, enquanto esses ainda dormem. Eu não estou dizendo, querido, que nós não temos que realizar, fazer. Eu só estou dizendo que precisa de ter uma alteração no nosso interior, igreja. Ou nós acordamos com a valorização do que é a vida, que é o maior dom que Deus nos deu. Acorda, querido. Diz que honra, Senhor, é estar na tua presença. Eu sei que tem N demandas para eu fazer. Tem muitas coisas para eu realizar. Mas primeiro eu vou tomar meu café, quentinho. Eu vou te dar um cheirinho. Quem fala em línguas, vou falar um xarabacotaramanai. E agora, Senhor, vamos lá, com paz no coração. Eu vou sair para mais um dia, para te glorificar, para te honrar. Muda tudo, queridos. Muda tudo. O nosso coração vai cultivar óleo, presença. Eu abri os olhos, Senhor. A minha vida pode te glorificar, Senhor. Eu posso ser resposta do Senhor nessa terra.
Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Se você não consegue mais nem se olhar, como é que você vai encontrar, querida, comunhão com o Espírito Santo? Escute. Que o Espírito Santo não necessite parar nenhum de nós, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Antes dele te parar por amor, honre-o, querido, cultivando a presença dele. A superficialidade espiritual é inimiga da prontidão, querido. E tudo que esse sistema mundial nos leva a ser é ser superficial com a nossa vida espiritual. Então ela é inimiga da prontidão. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, querido. Quem é o autor da sua vida? O Augusto Cury diz que nós temos que ser o autor da nossa vida. Quem é o autor da nossa vida, queridos? É aquele que nos viu informe, pastora Joana, que escreveu todos os nossos dias no seu livro. Que nos teceu, que nos escolheu, ainda no ventre da nossa mãe. Ei! Aleluia! Que nós sejamos confundidos como os irmãos em Atos dos Apóstolos. Esse cara estava tão cheio do Espírito Santo, que pensavam que eles estavam embriagados. De tão cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, igreja, nós precisamos de mais intimidade. Intimidade não se empresta, aleluia. Escute. O ser humano insiste em se voltar contra Deus, sim ou não? Se Deus, como Criador, estabeleceu o casamento, uma aliança, para que duas pessoas tenham um vínculo de intimidade profundo, tão profundo a ponto de dois se unirem, serem um, segundo o que a Bíblia diz, e se tornarem em três, a ponto da física ser desafiada, porque dois corpos ocupam o mesmo espaço. Oh, aleluia! E aí o Senhor diz, viu? Vocês são templo do meu Espírito. Em vários países foi legalizado o quê? A profissão da prostituição. Porque o homem insiste em se voltar contra Deus, contra o que Deus estabeleceu.
E isso não é legalismo, isso é amor. É amor, queridos. Do Criador, do Pai Celestial, pelas vidas. E o Pai ama todas essas vidas. E é necessário o quê? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, embriagados do Espírito Santo, para que sejam um Jesus que desafia, querido, a lógica da religiosidade e diz: tem que passar em Samaria, é necessário. E um judeu, homem, se encontrando com uma mulher samaritana, pedindo água para ela. E dentro desse diálogo, entra a voz profética e diz: eu sei que você já teve 5 maridos e o que você está agora não pertence a ti. E através daquela voz, a glória de Deus assume o controle daquela mulher. Quantas mulheres e quantos homens nos nossos dias precisam do toque da glória de Deus? Homens e mulheres que estão necessitados da iluminação dos olhos, do coração, e de saberem que tem, querido, o Espírito Santo, para que eles venham se relacionar, para que eles venham ser cheios da glória de Deus, para que eles sejam salvos, e para que eles tenham, querido, uma morada eterna diante do nosso Pai Celestial. Aleluia. Prontos ou distraídos? Com sinceridade, queridos, com sinceridade, por mais legal e bonito que nós falamos, e queremos enquadrar Deus nas nossas mentalidades tão ínfimas e pequenas, de achar que um pastor, quando prega a palavra de Deus e fala a respeito de prostituição, ele está em preconceito. Não, querido, eu não estou em preconceito nenhum. Eu só estou falando de um tema que poderia ser outros vários temas aqui. Para quê? Para nós de fato, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, venhamos entender, querido, o nosso papel nos nossos dias, prontos ou distraídos. Porque intimidade não se empresta, igreja. Aleluia. Não se empresta. E o que a palavra de Deus afirmou quando a porta fechou? Vamos lá, igreja. Eu não vos conheço. Até hoje você não se relacionou comigo. Até hoje você não buscou intimidade comigo. Até hoje você não se dobrou, não buscou aquilo que eu tinha para você. Mesmo eu te atraindo com cordas de amor. Como o discurso de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 51. Estevão dizendo: vocês sempre resistem ao meu espírito. Ei, ah, Senhor, Ele é bom, é maravilhoso, aleluia. Mais intimidade com o Espírito Santo. A palavra conhecer, tanto no hebraico quanto no grego,
é a mesma palavra para intimidade sexual. Busque isso no original, queridos. Aleluia. Então não é à toa que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 7 também: em teu nome eu curei, profetizei, expulsei demônios. E ele diz assim: ei, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Está falando de intimidade, está falando de relacionamento com o Espírito Santo. Ei, igreja, escute. Mais do que você amar a oração do outro, o Espírito Santo ama é a sua voz, a sua oração, a sua busca, aquilo que está no seu interior. Ah, mas eu não sei orar. Conhece o nome de Jesus? Não estamos falando de performance, estamos falando de intimidade. O Senhor te conhece, querido, Ele te teceu. Agora realmente seja quem você tem que ser. Fale com Ele, abra o teu coração, se relacione com o Espírito Santo. Fale das suas dores, fale das suas necessidades. Vós sois pais maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. O que dirá o vosso Pai Celestial? Não vos dará o Espírito Santo? Aleluia! Ele liberou, querido. O Espírito Santo é o azeite. Então quem está preparado, igreja, entra ou não entra? Entra. E quem está distraído, entra? Não entra. Não entra. Eu queria falar outra coisa, mas não posso. A porta da graça não ficará aberta para sempre, irmãos. A porta do favor imerecido. Então Jesus, ele vai sim retornar, querido, independentemente do tempo, da hora. É à meia-noite, amém? Ouve-se um grito. À meia-noite. À meia-noite. Pode ser que os céus rasguem, ou pode ser que a nossa senha chegue. Mas à meia-noite, numa hora inesperada. Então Jesus, ele vai retornar, não é para curioso, e também não é somente para simpatizante, mas ele voltará para aqueles que são comprometidos e estão, querido, prontos, cheios do azeite, cheios da presença dele. Aleluia! Quem que nós devemos ser? Aquele homem que encontrou, querido, um tesouro, o reino de Deus, o Cristo. Foi lá, enterrou, guardou tudo, foi lá, vendeu tudo que tinha, para ficar, querido, com o que valia realmente. A presença de Deus. O que mantém a porta da graça, querido, aberto para nós, é azeite. Aleluia. É mais azeite. É mais azeite. E eu quero te convidar a se colocar em pé. Se tem o tempo de arrumar a lâmpada, é agora. É agora. É o tempo que nós temos para arrumar a lâmpada. Aleluia. É o tempo que Ele nos dá, querido. Se tem tempo para encher a botija, é agora. É agora, igreja. É agora que nós temos tempo para buscar fogo no altar e sermos lenha. O meu espírito está bradando, igreja. Minha esposa eu fico inquieto com o Espírito Santo. Bradando, queridos.
Sabe, nós precisamos de estar preparados para aquilo que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas. Como igreja, como povo de Deus, está preparado, querido? Está preparado para expandir? Está preparado, querido, para alcançar lugares? Está mesmo, igreja? Está preparado para estar posicionado, para estar entendendo o sopro do Espírito, a manifestação da glória de Deus? Está preparado, querido, para sair do seu egoísmo e olhar para fora, entender que o Senhor quer salvar dezenas de centenas de milhares de pessoas, de vidas? Aleluia, aleluia. Mais paixão, igreja, mais paixão pelo Cristo, mais fogo do Espírito Santo. Essa semana eu não sei fazer nada disso que eu vou falar aqui agora. Minha esposa foi passar a roupa, em que ela plugou lá o plugue, pum, a tomada. E aí ela falou já comigo: vamos aproveitar porque tem isso, isso e isso aqui para fazer. Eu não sou bom em nada disso. Pastor Mateus, eu sou negação. E aí eu chamei um irmão querido, abençoado. Foi lá, rapidinho ele arrumou. Mas foi assim, ó. Pastor, tá legal aí, é assim mesmo? Tá? Foi lá fora uma pia, cara, tu já arrumou isso aí? Escute, é só chamar o Espírito Santo. Ele não tem dificuldade nenhuma. Somos nós que complexamos as coisas. Escute, o Espírito Santo não veio porque nós somos fortes, é ao contrário. Ele veio porque nós somos fracos mesmo. É por isso que ele veio. Para o poder dele se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Então, até quando nós reconhecemos, mas chamamos o amigo Espírito Santo, ele arruma as coisas rapidinho, queridos. O que é demasiadamente difícil para mim e para você, a palavra de Deus diz que é fácil para ele. Não há impossível, não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Aquele que nem mesmo poupou o único e o próprio Filho, como não nos dará todas as coisas e gratuitamente, juntamente com Ele? As lágrimas precisam de voltar nos seus olhos. A intimidade com o Espírito Santo necessita ser prioridade nossa, igreja. Mais do que um ajuntamento, nós somos uma igreja. Ele precisa nos conhecer e nós precisamos conhecê-lo. Conhecimento você adquire por meio de relacionamento. A trindade foi rompida quando Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Para que a oração de Jesus, registrada em João 17, fosse atendida pelo Pai, quando ele disse: eu oro, Pai, para que esses sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. Meu pedido nessa noite é: ame a presença de Deus, igreja.
Eu não estou te pedindo nada mais do que ame a presença de Deus. Não troque a presença de Deus por nada na sua vida.